Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema, o último suspiro do homem. Algo que é esperado por todos nós, por muitos não, mas por aqueles que acreditam e sabem que vão morar no céu, sabem que isso um dia vai acontecer. Então nós vamos ministrar a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema, o último suspiro do homem. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Que o título diz, Davi dá conselhos a Salomão e morre. E diz assim a palavra do Senhor. E aproximando os dias da sua morte, e aproximando os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, e para guardarem os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízes, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores, te voltareis. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, e para andarem perante minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor do trono de Israel. E também tu o sabes, e que me fez Joabe, filho de Joroim, e o que fez aos dias dos chefes do exército de Israel, e a Abner, filho de Ner, e a Amassés, filho de Jeté, e os quais matou em paz, derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra seu cinto, que tinha nos lombos de seus sapatos, que traziam nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permite que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, os filhos de Betazales, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que iam a Maanaim. Porém, ele saiu e encontrou-se comigo junto ao Jordão, e ele, porém, lhe jurou, dizendo que o mataria a espada, mas agora o não tenha por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faça com que suas cães desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram seus dias de que Davi reinou sobre Israel 40 dias, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Aleluia. Glórias a Deus. Tema de mensagem, o último suspiro do homem. E para ter base no que vamos falar, vamos trazer concernente aqui em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 a 11, falando concernentemente de Davi. Davi que teve os seus dias sobre a face da terra. Ele tão somente conhecido pelos seus familiares, conhecido como nada. E estava lá cuidando das ovelhas. Mas por Deus já o contemplava de longe dos altos céus. Lá de cima Deus já o via e contemplava nele uma grande obra em sua vida, que tão somente Deus falou assim com Samuel, dizendo para Samuel que era para ir ungir Davi a rei. E tão somente Samuel foi indo à casa de Jessé. Mas antes de mais nada,
Deus disse: vai à casa de Jessé, e ali tu me ungirás um rei. E ele chegando lá, veio o primeiro filho de Jessé, e Samuel, quando ia ungir, Deus falou: não é este. E veio o segundo filho de Jessé, e Deus falou para Samuel: também não é esse. E veio outro assim sucessivamente, Deus falou: também não é esse. E Samuel perguntou a Jessé, dizendo: ainda há algum entre vós? Você ainda tem algum outro filho? Jessé disse: tenho sim, um menor. Ele está cuidando das ovelhas. Ele está lá no pasto. Ele está lá tomando conta das ovelhas de seu pai. Então somente Samuel falou: traga-me aqui para que eu possa ver. E após ter trazido Davi tão somente chegou ali, não chegou com vestes reais, não chegou bem arrumado do jeito que ele queria ver. Mas Deus contemplava o homem por dentro e não por fora. Ele podia estar todo desajeitado por fora, mas por dentro Deus contemplava que ele era um homem sincero e que seria grande em Israel. Então somente Samuel, vendo a aparência, Samuel era sacerdote, Samuel era servo de Deus, mas naquela hora ele viu a aparência do homem. E quantos em nossos tempos não são assim? São até sacerdote, mas vê segundo a aparência. Deus não vê a aparência de ninguém, Ele contempla o interior, não o exterior. Para Deus não importa se você tem a riqueza deste mundo. Para Deus não importa se você é rico, milionário ou pobre. Deus não está nem aí com teus conceitos e preceitos. Deus só sabe de uma coisa: se você tem sinceridade por dentro, se você é homem de Deus verdadeiramente, para cumprir o ID de Jesus, para cumprir aquilo que o Senhor assim tem colocado em suas mãos, para cumprir aquilo aos quais o Senhor vai confiar em suas mãos. É isso que Ele contempla em ver. Então eu digo para você uma coisa: Deus, quando quer te separar para uma grande obra, não tem homem, não tem ninguém que veja segundo a aparência. Porque se Ele confiou em você e é você que tem que fazer a obra, Deus vai contigo até o fim. E tu não partirás enquanto Deus não cumprir toda a obra dele na sua vida. Assim aconteceu com Davi. Antes do último suspiro dele de vida, Deus cumpriu todas as promessas. Foi perseguido, foi humilhado, passou por diversos lugares, fugia para diversos lugares de seus inimigos, e o Senhor estava com ele, sempre lhe deu vitória e nunca deixou-o perecer. Muitas experiências esse homem teve, este homem chamado Davi, que foi segundo o coração de Deus. E após a sua velhice, Deus tinha o prometido que ele ia chegar à velhice e que ele não ia partir enquanto não se cumprisse todas as promessas de Deus na vida dele. Assim é na minha e na tua vida. As pessoas olham, não dão nada. As pessoas olham, falam isso, aquilo, outro, nos chamam de fanático, nos chamam de maluco, nos chamam de doido. Mas entenda, é sinal que Deus tem uma bênção muito grande para você. A Bíblia diz: quando vos injuriarem e disserem tanto mal a vosso respeito, a nosso respeito, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Cada um, Deus tem uma obra diferente. Cada um, Deus tem um tratamento diferente. Deus não faz acepção de pessoa para salvar, mas na obra ministerial Ele tem um tratamento diferente. Cada um tem um chamado poderoso na mão de Deus. Então entendo que eu quero vos falar nesta tarde, dentro deste tema de mensagem: o último suspiro do homem. Antes de tu partir desta vida para outra, a enfermidade não pode tomar a tua vida. Satanás não pode tomar a tua vida. O homem não pode tomar a tua vida. O único que pode tomar a tua vida, tirar a tua vida, é Deus. Se Deus lá no céu não determinou que tu vai partir, tu não vai partir. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido enquanto não se cumprir toda a obra de Deus na tua vida. Tu não partirás.
aconteceu com Davi. Ele, ao seu tempo, estava apacentando ovelha, e Deus o ungiu para ser rei, mas não foi fácil. Para ele chegar ao reinado, para ele chegar a ser rei, muitos obstáculos ele enfrentou, muitas coisas difíceis foram enfrentadas. E tão somente na hora em que os gigantes se levantavam, muitas pessoas corriam, mas Davi não levava desaforo para casa, porque ninguém podia afrontar o povo de Deus, ninguém podia afrontar o povo de Israel. Então somente se levantou o gigante Golias, e o gigante Golias começou a afrontar, dizendo: se não há homem em Israel. E Davi, escutando aquilo, que é isso? Como pode esse incircunciso afrontar o exército do Deus vivo? E ele foi até Saul. E ele, chegando até Saul, falou: Saul, me ordena que eu vou lá, mas esse incircunciso vai cair por terra, porque o exército de Deus vivo ninguém pode enfrentar, ninguém pode afrontar. E operando Deus, quem impedirá? E Davi falou, e Saul falou para Davi: tu não pode, tu é novo demais, tu está começando agora. O problema na vida de muitos homens, principalmente nos nossos tempos atuais, depois que eles ficam velhos demais e perdem a unção de Deus e a visão dos céus, quando chega alguém novo pregando o evangelho e anunciando do jeito que ele anuncia, eles chegam e dizem: tu não pode, tu é novo demais, tu está começando agora, eu tenho experiência, não é por aí, espera o teu tempo. E Davi falou: não, meu tempo é agora. O povo está sendo destruído, o povo está sendo afrontado por esse circunciso, e ele tem que cair por terra, porque se não pregarmos e se não mostrarmos para ele que Deus é Deus e o resto é Baal, o inimigo vai prevalecer. E Davi foi lá: nem que eu morra, mas eu vou morrer de cabeça erguida, como cabra macho, não como cabra foxo. Vamos lá então. Enfrentou um gigante, e o gigante caiu por terra, porque Deus era na vida de Davi, e ele não podia partir esta vida para outra, enquanto Deus não cumprisse as promessas dele na vida de Davi, porque é o último suspiro do homem. O homem tem até o seu último suspiro de vida, enquanto a vida é a esperança de salvação. Ele pode estar na tauba da virada, em qual diz muita gente por aí, mas se ele se arrepender naquela hora, o Senhor o salvará. A Bíblia diz que Deus não tem alegria quando morre um injusto, quando morre o ímpio. A alegria do Senhor é quando morre o justo, porque lá dos céus ele olha e contempla e vê todas as coisas. A intenção de Deus é salvar todo mundo, não é deixar ninguém perecer no inferno. Mas continuando, o último suspiro do homem. Olhando a Bíblia, muitos homens tiveram o seu último suspiro. Além de Davi, muitos outros vieram e tiveram. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e aí morreu. A Bíblia diz que Sara, esposa de Abraão, ela também teve o seu último suspiro, porque as mulheres também têm. Ela teve o seu último suspiro de vida, morreu. Abraão ficou sozinho, esperou no Senhor e casou com uma outra mulher, que o seu nome era Quetura. E após ter casado com ela, tempos depois, quem morreu foi Abraão. E após Abraão morrer, tempos depois, morreu Quetura. E assim sucessivamente, os homens vêm, os homens vão, e muitos outros tiveram seus últimos suspiros. A Bíblia diz que Jacó, após abençoar seus filhos, ele suspirou e morreu. A Bíblia diz também que a nossa vida é a mesma coisa. Nós vamos ter o nosso último suspiro um dia. Nós vamos partir desta vida para outra. A Bíblia diz que José, antes de morrer, ele falou: eu vou morrer, vou ser enterrado aqui no Egito, mas o meu enterro legítimo não é aqui, é na terra prometida.
Crente que é crente, fiel a Deus, pode ter sido enterrado até no lugar errado. Mas se tem promessa, o Senhor vai o enterrar no lugar certo. Nem que seja levado só os ossos, mas vai enterrar, que nem aconteceu com José. José profetizou, o povo de Israel virou cativo no Egito, virou escravo, e Deus levantou um outro libertador, levantou Moisés, e após levantar Moisés indo ali para libertar o povo, tendo libertado o povo, pegou os ossos de José e falou: eu estou fazendo isso, porque José profetizou que se levantaria outro, e o Senhor usaria para o libertar, e tiraria os seus ossos e enterraria na terra prometida. É o último suspiro do homem e da mulher. Ninguém pode fugir disso. Não tem dia certo, não tem hora, não tem feriado, não tem dia nem noite. Quando chega a hora, não tem como fugir. Não adianta nem fazer cara feia. Vai partir mesmo. Não tem como fugir. É o último suspiro. Moisés também aconteceu a mesma coisa. Deus falou com ele: Moisés, sobe. Você vai ver a terra prometida. Não vai entrar, mas você só vai ver. Moisés, após ver a terra prometida, dali mesmo ele partiu. Sucessor dele veio Josué, o homem que assim o sucessor dele veio a ser seu sucessor e continuou a obra. Assim é a vida dos seres humanos. Deus sempre levanta um libertador, tempos e fora de tempos. Após a morte de Josué, a Bíblia diz que o povo de Israel se corrompeu de uma tal maneira que os seus inimigos fizeram escravo de novo. E Deus foi e levantou Gideão. Deus levantou Gideão a seu tempo, após a morte de Josué. E Josué e Gideão a mesma coisa. Ele partiu farto de dias, após ter cumprido a libertação do povo. Após a sua morte, Deus levantou outros. Deus levantou Samuel, que também cumpriu a sua missão sobre a face da terra. E depois partiu também. Foi para a glória. E assim é sucessivamente. A Bíblia nos diz a morte de muitos servos do Senhor que partiram desta vida para outra, mas perseveraram. Eles não desistiram do seu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Todos eles perseveraram, cumprindo o ID de Jesus, cumprindo o ID de Deus. Os únicos que não morrem são os seres celestiais. A gente morre, mas os seres celestiais não morrem. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, eles não morrem. Satanás, os demônios das trevas que vêm para perturbar, atribular a vida dos irmãos, e os 3 espíritos que estão em cadeias espirituais, estão ali presos, que vão ser soltos no último dia. Então entenda, quem parte somos nós, como seres humanos. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para vir como ser humano aqui embaixo. Viveu desde os seus 0 anos de idade até os 33 anos. Depois partiu também. E lá na cruz do Calvário ele disse: está consumado. São projetos. Desde o início da criação, eu sempre digo isso, até os dias de hoje, Deus tem trabalhado de diversas maneiras para que o ser humano se chegue até Ele. Não adianta depois você querer desculpas: Senhor, eu não fui mais para a igreja por causa de fulano e ciclano, eu não fui mais para a igreja por causa dos escândalos. Deus não vai querer saber disso. A salvação é individual, é cada um por si, Deus por todos. Não adianta depois querer se desculpar, porque até o último suspiro do homem, até o teu último fôlego de vida, Deus vai te dar oportunidade. Mas se não quiser, morreu, segue-se o juízo. Observando a Bíblia, até os homens perversos também partiram.
Jezabel, Saul que se desviou e consultou a feitiçaria, a família de Coré, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, rei Herodes, todos os perversos também partiram. A mesma morte que vem para o justo, vem para os injustos. O mesmo sol que brilha sobre o justo, vem para os injustos. O mesmo dia mau que vem sobre o justo, vem para os injustos. É tudo de pé de igualdade. A única diferença é se é salvo ou não. Se é salvo, vai para o céu. Se não é salvo, vai queimar no fogo do inferno. Mas não tem como fugir. Tu pode curtir a tua vida de qualquer maneira. Tu pode andar pelo caminho que tu quiser andar, mas saiba que por todas estas coisas Deus te dará juízo. Deus vai te trazer a juízo. Todos os que passaram sobre a face da terra e os que estão agora e vão partir, Deus vai trazer a juízo todas as nossas obras. Tá pensando que tu vai fugir? Tá pensando que eu vou fugir, que nós vamos escapar? Vamos não. Tu pode estar com um monte. Tu pode ser o que você quiser. Mas entenda, no último dia o Senhor vai cobrar. Está escrito na palavra do Senhor. É o tema da mensagem de hoje, o último suspiro. Assim foi Davi. Viveu a sua vida, desde a sua meninice, servindo ao Senhor. Tocava a sua harpinha. E quando tocava a sua harpa, os capetas que estavam em Saul saía tudinho. O espírito mau se afastava dele. Mas depois o mesmo Saul, que dependia de Davi para tocar a sua harpa, para os capetas sair dele, chegou uma hora que ele ficou tão encapetado mesmo que começou a perseguir Davi. E Davi teve que fugir. Foi a sua luta, o seu dia mau que chegou naquela hora. Mas servo de Deus, que tem promessa e já foi ungido e separado pelo Senhor, não adianta capeta, não adianta homem, não adianta ninguém. Todas as promessas de Deus vai cumprir na vida deste homem. Olha que muitos digam, não vai acontecer, ficou doido, aquilo ali não vai passar daquilo. É você que não vai passar. Você acha que é alguma coisa porque você tem alguma coisa? Eu quero ver quando você partir, eu e você, eu pobre e você rico, nós dois partir juntinho. Eu quero ver lá do outro lado da tua riqueza ser alguma coisa. Eu quero ver você ser alguma coisa do outro lado da vida. Porque até o último suspiro, Deus dá vitória aos seus servos. Aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que servem, perseveram e acreditam em Deus fielmente, vão receber grandes vitórias. Ainda que muitos olham assim e digam, não vai acontecer, a tua riqueza vai ficar para ele, ele curtir, para você aprender. Porque Deus nos dá tempo dentro de um tempo, para a gente poder se converter, para a gente poder se achegar a Ele. Deus permite que as aflições venham às nossas vidas. Ou você acha que as aflições vêm só para pobre? Vem para rico também. Muitos ricos não têm paz. Eles procuram paz e não conseguem. Procuram nos vícios e não conseguem. Procuram na prostituição e não conseguem. A única paz quem dá é Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Muitos outros passaram sobre a face da terra. A Bíblia nos diz de Eliseu que até o seu último suspiro, o homem já tinha morrido, jogaram um cadáver lá no túmulo dele, o homem bateu lá e ressuscitou de novo. Pode ter até morrido, mas se tem promessa de Deus e o último milagre para acontecer, até os mortos que baterem lá no seu túmulo hão de ressuscitar de novo. Aleluia, glórias a Deus. Se você for observar a Bíblia, muitas outras histórias de homens que viveram com a fé em Deus. A Bíblia nos diz de Jó, que passou a sua vida de bonança.
depois veio uma vida de miséria, e depois voltou outra vida de bonança para ele de novo, e depois morreu. Não levou nada consigo, ficou para os seus familiares. Quem nunca ouviu falar também de Asaf, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sedraque, Mesaque, Abidnego, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos estes passaram sobre a face da terra, passaram, tiveram seu último suspiro de vida, e agora somos nós. Nós seremos os próximos a partir. Estes homens fizeram diferença no seu tempo, na sua época, nos seus dias de lugares. Eles fizeram a diferença, trabalharam fielmente para Deus, tiveram suas falhas, mas não se renderam para as falhas, porque um deles mesmo escreveu: o justo pode tornar a cair, mas o Senhor o tornará a levantar. Deus tem promessa para todos nós, até o último suspiro de vida. Partiu desta vida para outra, acabou. Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando falou está consumado, Ele deu o seu último suspiro de vida, e após partir, Ele ressuscitou o terceiro dia e foi para a glória. Contemporâneo nosso também foi Estevão, que após sendo pedrejado, viu o céu aberto, e após ver o céu aberto, ali ele contemplou e viu Jesus Cristo à direita de Deus Pai assentado. A Bíblia nos diz também de Lázaro, que no tempo de Jesus mesmo morreu. Jesus foi lá e não chegou a hora dele. Jesus falou: a hora dele não chegou não, quem mandou ele morrer? Mas já que ele morreu, que seja para a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. Ressuscitou de novo, e depois, tempos mais tarde, morreu de novo. A Bíblia nos diz também de Tabita, no livro de Atos, diz de sua vida, que ela também morreu. Ela morreu e também não tinha chegado a sua hora. Os apóstolos foram lá, um dos apóstolos: Tabita, levanta-te. E ela se levantou e continuou fazendo a obra, e depois partiu de novo. Assim foram os apóstolos, a seu tempo também partiram. Assim nós seremos os próximos, nós vamos partir. Haverá uma outra vida além dessa. Tu não vai fugir, nem eu. Nós não vamos fugir da morte, não. Interessante que eu, olhando a Bíblia, vai haver tempo que as pessoas vão querer a morte, e a morte vai sair correndo delas. Dá para entender isso? Dá para entender esse negócio? Está escrito lá na Bíblia que muitas profecias ainda vão se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Os homens vão querer a morte, e a morte vai sair correndo. Hoje, se você pedir a morte vem. Vem com o maior sorrisão e a foice na mão, conforme eles dizem por aí. Dizem que é assim, eu não sei não, ainda não vi na Bíblia como é que é a morte não. Mas entenda, até o último suspiro de vida teu, Deus vai cumprir todas as promessas dele na tua vida. Deixe quem quiser te chamar de louco, deixe quem quiser te chamar de fanático. Eu quero ver lá do outro lado da vida essa pessoa falar isso. Ela fala agora em vida, não está acontecendo nada na vida dela. Quero ver quando começar a desabar tudo na vida dela. Aí ela vai entender o plano da salvação. E se não entender, entende do outro lado. Que nem aconteceu lá com o rico e com Lázaro. Enquanto lá Lázaro, o mendigo, estava mendigando, comendo miséria, o rico, creio eu, dizia para ele assim: esse é fanático mesmo, só serve para comer miséria. Mas o pobre, ele era fiel a Deus. O rico não, estava à vontade, querendo tudo do bom e do melhor, mas para azar de um, irmão, e a alegria do outro, os dois partiram no mesmo dia. E tá lá, aquele que era pobre, maluco e fanático, doido, lá no seio de Abraão consolado.
porque perseverou na fé. E do outro lado estava o rico sendo atormentado e querendo uma oportunidade. E falou: Abraão, quem contou essa história foi Jesus. Abraão, deixa que ele venha aqui, molha a ponte da minha língua, porque eu não aguento essa tormenta. Hoje você recebeu o seu galardão. Hoje você pode se consolar com tudo do bom e do melhor, mas eu quero ver você se consolar do outro lado. Do outro lado não há consolação. Só há consolação para aquele que foi salvo em Cristo Jesus. E uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu me lembro até o último suspiro do meu pai. Ele falou assim para mim, após tanto me perseguir, falou que eu tinha endoidado, falou que eu tinha ficado maluco e que os crentes na igreja tinham feito uma lavagem cerebral na minha mente. E eu provei para ele na Bíblia, porque não adianta você debater boca, você tem que comprovar e aprovar na Bíblia, porque a Bíblia não falha, a palavra dos homens falha, mas a palavra de Deus não falha. E eu provei para ele na Bíblia dizendo assim: Pai, eu não fiquei doido. Ninguém fez lavagem cerebral na minha mente. O pastor não me manipulou. Ninguém está me enganando lá na igreja. E eles estão sim, porque desde quando você se converteu, você só quer saber de igreja, você só quer saber de Jesus. E não era assim quando você era lá na outra igreja. E eu falei: claro, lá naquela igreja é mais gelado do que um frigorífico. Você vai querer ficar muito tempo na geladeira? Aí ele pensou: não, ninguém quer ficar muito tempo na geladeira, senão vai congelar. No fogo não, onde tem fogo você quer sempre chegar perto para ficar um pouco aquecido, para se abrasar, mas ninguém quer ficar frio. Até a Bíblia diz: e um ao outro se ajuntou e se esquentou, porque se um estiver sozinho, ambos vai cair. Um disse para o outro: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. E eu falei para ele assim: ninguém fez lavagem cerebral na minha mente, eu apenas conheci a verdade. Eu agora conheci o Evangelho. Jesus me libertou. O senhor não reparou não? Olhe para a minha cabeça. Não tem mais cabelo grande, não tem mais brinco na orelha. E agora eu estou cedo em casa, cedinho já durmo no final de semana. Aí ele olhou, meditou e falou: é verdade. Eu não tinha meditado nisso. Eu tinha se esquecido. Eu falei: claro, Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Isso aconteceu na minha vida. O senhor reparou, não está vendo? Antes de eu se converter, aonde eu estaria hoje? Que era numa sexta-feira. Aí ele, no baile funk, e não tinha hora para chegar. Só chegava 4, 5 horas da manhã. E nem sabia se ia vir. E ele falou assim: é verdade, Jesus transformou a tua vida. E ele falou para mim assim: olha, vai e converte a teus irmãos, que depois eu vou se converter também. Mas até o último suspiro do homem, ele se converte e aceita Jesus Cristo. Ele partiu, já não existe mais no nosso meio. Uma pessoa me relatou e disse que ele tinha ido na Igreja Universal, e naquele dia o pastor não tem costume de fazer apelo, e naquele dia o pastor fez um apelo que algo estava incomodando. E após ele fazer o apelo, ele foi lá na frente e aceitou a Jesus Cristo. E depois de 3 dias ele morreu. Então entenda, Deus tem oportunidade de salvação para todos nós. Se você não aproveita a oportunidade de salvação no tempo oportuno, hoje você pode chamar os crentes de maluco, você pode chamar os crentes de fanático, de doido, de tudo que você quiser. Mas eu quero ver quando a morte bater na tua porta,
Eu quero ver quando a morte bater na tua casa e você olhar assim: não, eu ainda quero mais um pouquinho de tempo, eu não estou preparado. A morte vai dizer: eu não estou nem aí, problema seu, você preparado ou não, eu vim para te levar. Porque na Bíblia está escrito, Jesus Cristo relatou, os seus profetas também: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Tem pessoas que se preparam para os amigos, se preparam para tudo nessa vida, se preparam para encher a cara de cachaça, se prepara para se drogar, se prepara para fazer um monte de miséria, mas não se prepara para se encontrar com Deus. A hora em que Deus nos chamar, não existe hora certa, temos que estar preparado. E eu sempre falei para ele: prepara-te, pai, até o último suspiro. Porque a Bíblia diz que os homens fazem muito plano, mas a resposta vem do Senhor. Eu quero ver lá do outro lado da vida, você falar que é alguma coisa lá do outro lado. Hoje você fala que é, mas eu quero ver do outro lado você falar. Assim foi a vida de Davi. Davi viveu a sua vida, envelheceu, e após o seu último suspiro, ele assim conselhou a Salomão. Ele conselhou ao seu filho Salomão, dizendo que havia muitos inimigos, que era para Salomão se preparar, e que era para ele ser cabra macho, conforme ele disse aqui, ó. E aproximou-se o dia da morte de Davi, deu a ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, de ser homem. E outra palavra, em outras palavras é: seja cabra macho, não frouxe, continue, caminhe, persevere na lei de Deus, procure observar a palavra, para que você não venha se desviar do caminho e não venha perder a salvação. Assim é, até o último suspiro, nós seremos os próximos. Os únicos que não morrem, irmão, são os seres celestiais, que desde o princípio da criação até o dia de hoje tem contemplado todos os seres humanos. Satanás conhece os seres humanos desde o primeiro homem, e que foi Adão e Eva, até o dia de hoje. Deus também, desde o primeiro homem, que foi Adão e Eva, até o dia de hoje, eles conhecem todos os seres humanos, porque uma nação vem, outra nação vai, uma geração vem, outra geração vai, eles conhecem. Então entenda, esteja preparado quando a morte bater na sua porta, quando você bater o último suspiro de vida, quando vir o último suspiro de vida do homem, para que você possa partir de cabeça erguida. Porque entendemos e sabemos que temos um tempo contado sobre a face da terra. Ninguém foge disso. Quero ver você fugir disso. Ninguém foge disso. E a hora em que partirmos, vamos partir com alegria, porque entendemos que cumprimos o nosso papel de um cidadão celestial sobre a face da terra. Cumprimos o nosso papel como verdadeiro cidadão dos céus, que não se embaraça com os negócios dessa vida, mas antes confiou em Deus até o fim, e aí Deus vai o galardoar. Por isso, essas são as palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nosso coração. Esteja pronto, continue na tua caminhada como um ser humano, mas experimente ser um ser humano espiritual e sobrenatural para entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são fiéis e verdadeiras, e Deus está nos preparando para isso, para que nós assim venhamos a morar na glória. Eu não estou aqui em vão, você não está ouvindo em vão. Deus tem obra na vida de todos os seres humanos. Depois que Ele cumprir todas as obras, Ele nos prepara e nos leva para a glória. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração, te iluminar a cada dia, para que você possa continuar no caminho de luz,
e morar no céu de glória.